Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o título, não é? Começou. Sou o presidente, né? Por vezes me perguntam, como é que eu cheguei até aqui? Pois é, uma história longa de como o senhor chegou até aí. Inacreditável. Sem um partido pequeno, 7 segundos de televisão, sem fundo partidário. Aí, basicamente, pela uma história de vida e mídias sociais. Pois é, a internet com certeza foi determinante nisso daí. Mas o meu marqueteiro foi o Carlos Bolsonaro, meu filho. Ele foi um grande marqueteiro que coordenou tudo, né? De casa. E vendendo quem chama a verdade. E a verdade dói. Né? Uma parte da população não está acostumado com ela, gosta de mentiras amenas, me acusa de grosso, né? E de outras coisas mais, né? Mas eu entendo que a população fez sua escolha. Fez, em 2018. Uma eleição de 2018. A eleição de 2018, ela foi bastante... Vamos falar sobre isso já, mas só rapidinho. Cara, ser presidente, assim, pessoalmente, deve ser a pior fase da tua vida. Quando eu me elegi, eu perguntei, meu Deus, o que eu fiz para pagar esse preço? Eu sabia das consequências. Logicamente que elas foram potencializadas com outras coisas que aconteceram. Pandemia, falta d'água, guerra lá fora. E parte da população não entende o contexto mundial. O problema foi para o mundo todo. Atira em cima de você. Preço de combustíveis, pelo amor de Deus. Produtos da cesta básica, o mais humilde, pagando óleo de soja R$13 o litro. O arroz chegou a R$40 o pacote de 5 quilos. Mas era diferente, acabou se provando diferente do que se esperava? Não, olha só. Eu sempre baseei na verdade, né? O João 832. E nas minhas lives, que a minha imprensa, mostrando a verdade. Se eu fosse esperar a imprensa tradicional mostrar a verdade, eu estava morto. Se eu dependesse apenas da imprensa tradicional, o Brasil é o pior país do mundo, era o grande incompetente e responsável por tudo o que aconteceu. Se fosse só no Brasil o problema, pode me culpar. Mas é no mundo todo. Agora, levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. 2016, o número de mortes violentas no Brasil. Aí entra arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morreram. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Não. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você, até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Agora você pode montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá? Isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, tua fazenda, é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir sua propriedade privada. Isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum até pouco tempo atrás, o pessoal invadia a tua propriedade, sem você saber, dava uma foiçada na perna do boi e depois dava uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, a arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vistas, sentou em cima. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso foi bom, dado esse ministro, né? Ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda, na maioria dos ministros do Supremo,
porque são favoráveis ao desarmamento, mas não abrem mão de segurança armada e nem carro blindado. Mas é o viés de esquerda, presidente, porque, ó, eu, particularmente, eu não me considero de direita, eu não me considero de esquerda, eu gosto de pegar cada assunto e me debruçar sobre ele de acordo com a minha experiência de vida. Então, ó, eu sou a favor da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, mas elas fazem parte da minha visão de mundo. Então, será que essa ideia, essa maneira que o STF se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés, tá? Tá. Não foi todo mundo de esquerda é assim, ou todo de direita é assado. O Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis. E por portarias, né, também dá mais um passo avante. Quando você pega a arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha... pô, o cidadão de bem, é difícil você... Ele pode ter um surto, sim, pode ter um surto, tá? Mas tem uma série de exames para você adquirir sua arma. Quando você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos o tráfico aqui no Brasil. Você pode ver. Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo. Né? Conheço um monte, presidente. Todo mundo conhece alguém que fuma, né? Ele não fala, mas a gente sente. Tá. Por exemplo, o tempo de reação a um estímulo é majorado. Com certeza. É majorado. Então, eu e você, por exemplo, já que você falou que você fuma. Não, eu não fumo. Eu fumo nicotina. Não fumo maconha, não. Então, você é a favor? Eu sou a favor. Me desculpa aqui, então. Então, você é a favor a liberar. Então, duas pessoas dirigindo. Entre ele perceber um sinal luminoso de perigo e eles dão um golpe de direção para um lado ou para outro, para evitar um acidente, essa fração de segundo, para quem faz uso, pode ser fatal para ele e para terceiro. Pode. Mas, presidente, sim, só para a gente quebrar o gelo aqui, que o senhor nunca dirigiram um carro pro senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora. Não, a minha esposa um dia reclamou para mim, né, porque ela é bastante discreta, né, que quando ela andava em Brasília, ela é obrigada a andar com carro com segurança, até com a minha filha também é obrigada a segurança, ela reclamou que a pessoa ia a 40 por hora em Brasília. Daí eu falei lá com o João Heleno, siga aí a velocidade definida pelas placas. Aí o pessoal começou a andar a 60, de vez em quando a 40, a 70, daí ela não reclamou mais. Mas assim, pessoalmente, o senhor é contra a legalização da maconha? Se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis, em última análise, é o Congresso Nacional. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa, vai ser... É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. E depois eu fiz a minha parte. Vamos botar aí no seu lugar. Porque um poder não é melhor do que o outro. E a questão da liberdade de expressão é sagrada. Você pode ver, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília, eu entrei em campo contra a urgência. E quase ela foi aprovada. Querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake news? Bom, isso é uma questão complicadíssima mesmo, porque eu tenho medo de dar a um burocrata o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias... Assim, eu já vi, e eu não estou falando que foi o senhor, por exemplo, que pôs para frente, mas eu já vi notícias que elas são só essencialmente falsas. E tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, já vi que existe alguém se beneficiando desse tipo de coisa, de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. Tenho certeza que fake news não é um fenômeno de 2022, ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade, hoje com o WhatsApp e tal, o Twitter, é tudo muito mais fácil. Olha só, o que faz um jornal, uma televisão crescer? É informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro,
são as que mais interagem no mundo. É o senhor que responde lá com a mãozinha, não? não? De vez em quando sou eu, de vez em quando a gente conversa rapidamente, vai. Tá, não, então não dá, tá certo, não vai. Então essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Sim. Você pode ver. Eu falei que me elegi vereador em 88. Naquele tempo não existia telefone celular. Não existia mídias sociais. Então, uma matéria numa página qualquer de um jornal, o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da República. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, Isto É, antagonista, não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tá. Tanto é que durante a minha campanha, você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, tá? De não gostar de nordestino, tá? De ser ditador. Fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. De 91 até 2010, 20 anos pela frente, né? E eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá de comissões que o cara ia falar lá, abobrinha, daí eu reagia. Até quando eu cheguei, capitão do Exército, tá, tinha lá dezenas de parlamentares que haviam sido anistiados há pouco tempo e chegaram lá para mostrar a verdade deles. Daí viram um capitão pela frente e, opa, vamos pegar esse cara aí. Só que se deram mal, tá? Porque tinha contrapartida. O que foi o regime militar? Tem prós e contra. Não tem nenhum regime perfeito. Se errou, tudo sem problema nenhum. É porque eu enxergo a política, de uma maneira geral, como Pô, com todo respeito, mas eu sinto parece um teatro, assim, meio sem graça, assim. Tem, sim. Triste. Tem, e pra mim, eu falei pro senhor aqui fora do ar, e vou repetir, eu acho que, assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Porque... Não, eu entrei na política mesmo por acaso. As coisas que acontecem ali, elas são muito sujas. Tem coisas boas e coisas ruins. Coisas boas. Conseguimos com o parlamento agora votar a redução do ICMS e dos combustíveis. O pessoal está vibrando, a gasolina é quase R$5. Os governadores não estão, não. É lógico que não. Mas foi de cima para baixo. Mas um grande apoio nosso no parlamento, além do parlamento como um todo, né? Foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. A redução foi de quê? 25 para 18? Cada estado, por exemplo, tinha um percentual do ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro é o maior. Era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Levaria em média 30%. Passou para 17%. Aí muda muito, né? E mais ainda. Eu, por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim. Tá? E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina, tá? E os estados baixaram para 17%, de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas e Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticar no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia, como ele é do setor, do ramo. É um cara inteligentíssimo, ele botou, aperfeiçoou. Eu forcei o decreto, e ele aperfeiçoou o decreto. Mas, presidente, isso não... Ó, para pessoas que estão prestando atenção na política do Brasil, pô, a gente sabe que esse é um ano de eleição, e isso me parece um pouco jogar pra galera, não é não? Olha, se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, você não é jogar pra galera. Não, mas estou falando especificamente do posto. Eu não vejo isso. Olha só. A tendência dos combustíveis, dado também a guerra na Ucrânia e Rússia, é aumentar. Sim. A Petrobras tinha sua política, chamada PPI, é a paridade de preço internacional. E eu não tinha informações da Petrobras, na verdade, o que era o PPI. Porque a Petrobras estava se comportando mais como uma empresa insensível à sua parte social definida na Constituição e na lei das estatais. A Petrobras, qual que é o percentual que é do governo?
Acho que é 50 e Não, pouco, olha só, você pode ver. O primeiro trimestre, lucro 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí. Tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro. Como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit. Tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Agora na Petrobras não. É todo um rito. Leva, em média, 45 dias para você trocar. Para trocar o presidente. Você sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Não. Chuta aí um valor bem alto. 40 pau. 210 mil. Caralho. Tá? Quanto ganha um diretor da Petrobras? 100 mil. Final do ano, de acordo com os seus ganhos, né? Ganha mais 8 salários de bonificação. Não sou contra o cara ganhar bem, não. Sim. Não sou contra o cara. Desde que está dando uma dinheiro baita mesmo, é uma estatal também que tem papéis privados. Sim. Então não é estatal minha. Quando tem problema, o pessoal atira em cima de mim. Quando não tem problema, não atira em cima de mim. Então conseguimos agora, com um presidente novo, dentro da legislação, dentro do estatuto, começar a trabalhar melhor. Você pode ver, anunciamos 2 vezes a redução da gasolina, uma vez no diesel. 35 centavos na gasolina, 20 centavos no diesel. Começa a dar um refresco. Mas essa redução tem a ver com a redução do ICMS, não é? Não. A nossa redução é no preço, é na refinaria. Tá. O ICMS é outra história. Passou-se para o teto 17%. Não apenas para combustíveis. Também gás. Não, o gás eu já tinha zerado lá atrás, mas vale para o gás também. Então, mas o ICMS dos estados, eu acho que não tem estado que estava cobrando acima de 17%. Eu zerei no início do ano passado. Essa é a lei de 194/22, provavelmente. Deve ser. Então, que passa a considerar bens e serviços relacionados a combustíveis, dentre outros essenciais, que na prática baixa... Você pode ver, a turma aí que joga aí, os gamers aí, que tem telefone celular, também, a média do ICMS era um pouco acima de 25%, passou para 17%. Então, o telefone celular já chegaram às contas. Uma outra redução bacana foi no preço, o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, um salão de beleza, até eu acho aqui. que entra nessa mesma se você coisa mandar aqui, pegar não, a conta, você pegar a tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, eleitoral não é, o parlamento aprovou. E no fim das contas é bom. A pergunta é por que não veio agora, antes. você pode ver, já está acertado com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. Tá. Nós zerado aqui. O que acontece? Olha só. Você até perguntou antes aqui, como é que está reduzindo impostos, arrecadando mais? Sim. Tem uma tal da curva de Laffer. Eu não manjo muito de economia, não. Mas eu sei do que se trata. Eu fui procurar, e fui cheirar. Então, você vai aumentando imposto, você vai arrecadando. Chega um dado ponto, não aumenta o imposto, não aumenta a arrecadação, o pessoal vai para quê? Sonegação. Vai para sonegação. Quando nós diminuímos muitos impostos do Brasil, foram milhares de itens, posso falar alguns para você, entre eles os gamers, tá? Começou a vender mais. Nós tivemos um excesso de arrecadação enorme. Nós pretendemos multiplicar em 40% o volume de pescado no Brasil com o Lago de Itaipu Nacional compartilhando. Com a visão de futuro, que eu fui na Receita e conversamos. Vamos zerar o imposto federal da ração de peixe. Então está bastante avançado esse estudo. Por quê? Não adianta você começar a criar peixe com um imposto caro da ração de peixe. Vamos zerar isso aí. Porque você ganha, a curva de Laffer, né? Você ganha com isso aí. Você não pode falar em passar fome no Brasil, um país com tanta água como é o nosso. Pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento isso aí. E a criação de tilápia é fácil, está aí em Embrapa. O estudo que nós temos é na Embrapa. Tá? O Embrapa, inclusive, desde quando eu assumi, junto com o Moretti, que é o presidente da Embrapa, né? É isso mesmo, Moretti? Ele está investindo em trigo em região mais quente do Brasil. Roraima está em condições já de se plantar 1 milhão de hectares irrigado em trigo. Nós, esse ano, aumentamos a produção de trigo, 8 milhões de toneladas por ano. Consumimos 12. Ainda importamos 4. Segundo a Embrapa, em poucos anos passaremos a ser exportador de trigo, num volume semelhante que nós consumimos aqui. É visão de futuro. Fudido. Quando você pega, por exemplo, o que foi fazer na Rússia em fevereiro? Conversar sobre fertilizante. Quase a mídia toda dando pancada em mim. No próprio ministério meu... O timing foi meio bosta, né? Com todo respeito.
Você queria que eu fosse quando? Depois que eu tivesse começado a guerra? Não tinha muito jeito, né? Essa é a Não, verdade. olha só, vou te falar uma coisa importante, inclusive, aqui. Então fui conversando, fiquei 3 horas com o Putin, a distância minha com a tua, sem máscara. Diferente quando ele recebeu o Macron, a 10 metros de distância, com máscara, né? E tratamos de muita coisa lá. Foi questão do fertilizante. O nosso agronegócio depende do fertilizante. Quer ver, há poucas semanas, teve meu gabinete a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá, deu outra declaração lá fora. O mundo sem o Brasil passa fome. O nosso agronegócio sem fertilizante, além de você não garantir a nossa segurança alimentar, você vai botar em risco a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, negociando fertilizante. Eu não posso falar tudo, nem vou, por questão de ética. Também há poucas semanas, queria falar comigo o presidente Zelensky. Tá. Ele está lá levando chumbo. Esse deve estar com raiva do senhor, não tá não? Não, o que ele pediu para mim? Que eu entre no grupo, né, para boicotar medidas econômicas contra a Rússia. Mas eu vi que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a Rússia. Sim, dobrou. Eu sou o presidente do Brasil. Daí perguntou, dado momento, não com essa forma, mas respondi para ele. Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, é sinal que eu tinha muito mais poder para não deixar que ela fosse iniciada. E eu fui conversar com o Putin antes do início da guerra. Ninguém sabia se ia ter, se não ia, quando seria. Tá? Tudo que foi tratado com o Putin foi cumprido. Em especial a questão dos fertilizantes. Agora, não é? Alguns falam, está ajudando o agronegócio. O agro, hoje em dia, eu considero, basicamente, a locomotiva da nossa economia. É a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. Tá? E eu vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra. Nós temos 600 mil familiares de ucranianos que vivem aqui no Paraná. Então, eu acho que eles entendem o que está acontecendo. Que eu falei para os Zelensky, se depender de mim, eu acabaria com a guerra hoje. Sim. Agora, como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ser comentado por questão de que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né?